Visto de Fora. Olá Begonha, olá Olivier, olá a todos. Estamos de volta neste Visto de Fora. Podemos dizer I'm back. Quem é que disse I'm back? Foi a frase de Cristiano Ronaldo depois de 2 golos apontados ao Uzbequistão, com, em jeito de resposta às críticas após o primeiro jogo, não muito favorável para a seleção portuguesa. Enfim, começamos de forma inevitável pelo futebol, porque daqui a poucas horas Portugal entra de novo em campo, frente à Colômbia, num jogo decisivo. Como é que vocês olharam para a reação de Cristiano Ronaldo e o que é que perspectivam para Portugal? Quem quer começar? Olivier? Para já dizer, bom dia, dizer que nunca se deve enterrar um jogador como Cristiano Ronaldo. E, aliás, lembro muito bem na semana passada de ter dito que eu acho que a atitude dele, ou seja, eu continuo a não entender às vezes alguma atitude de Cristiano Ronaldo em campo, que eu acho que do ponto de vista esportivo foi uma desilusão, mas como hoje em dia vivemos numa sociedade em que ninguém, sobretudo os jogadores de futebol, não aceitam qualquer crítica, não é melhor sempre dizer bem, assim, vivemos num mundo de conivência, onde tudo é bonito e tudo tem que ser dito assim, desta forma, assim, não há problema nenhuma. Bom, mas isso passando isto, ele acordou porque temos de ter muito cuidado com este tipo de jogador. No entanto, temos que relativizar. Sim. Foi o Uzbequistão, não foi contra a Espanha, sei lá, contra a Alemanha. Colômbia será diferente, não é? Colômbia... Exatamente, cuidado, relativizar. No entanto, eu repito, muitas vezes este tipo de jogador nunca diz a sua última palavra. Nunca ter muito cuidado com este tipo de jogador. Exatamente. Begonha, acreditas que Cristiano Ronaldo vai dar continuidade ao bom momento que apresentou frente ao Uzbequistão mais logo, frente à Colômbia? Qual é a tua expectativa? Muito bom dia a todos, Bom dia. muito bom sábado. Temos um fim de semana de noitadas de futebol verdade, na Península Ibérica, Exato. mas eu diria uma coisa, um titular, o bicho está de volta. O bicho porque o Cristiano Ronaldo foi chamado e batizado como bicho Exato. nos jornais desportivos espanhóis, como, sobretudo com o meu colega, ex-colega Manolo Lama, na cadena COPE, mas como o grande, o bicho, o enorme Cristiano Ronaldo, é o que quer dizer em espanhol, ok? E é verdade, é dizer, nós podemos até ser críticos com a súa atitude pessoal, non? Co o seu feitio, mas depois ele é un bicho, é un excelente xogador. E como ben dis Olivier, non igual xogar contra unha equipa do que outra, mas a cualidade do Ronaldo non está en Non há dúvida dúbida por sobre isso. ninguén. Sim. É dizer, ninguén é como do Messi, ninguén ten dúbida sobre iso. O Ronaldo sentenciou no outro día os críticos da súa forma física, digamos, do seu estado físico. As críticas continúan pelo seu feitio, mas do seu estado físico está claro que ele continúa a ter un potencial bestial, E veremos okay? então mais logo. Así se destacou na imprensa desportiva en España, non? Esa Exatamente. comparativa que continuaran agora e recomençaran com a comparativa Messi-Ronaldo, um com 39 e outro com 41. Há essa possibilidade de um confronto entre Ronaldo e Messi, um Portugal-Argentina nos quartos de final, se mais logo Portugal vencer a Colômbia. Enfim, claro. vai ser de facto uma noitada. Portugal-Colômbia. Emocionante. Exato, depois da meia-noite. Ainda vai dar muito que falar este Mundial. Avançamos neste Visto de Fora para a análise dos temas europeus da semana. Euronet Plus. Começo esta análise com a pergunta: é desta que Pedro Sánchez cai? A pergunta, Begonha, surge depois da condenação de José Luís Ábalos, antigo ministro dos Transportes, a retirada do passaporte da mulher de Pedro Sánchez, a investigação em curso a Zapatero. Eu repito a pergunta, Begonha: é desta que Sánchez cai? Olha, pareces espanhol, uma pergunta direta, acho que algo... Eu costumo fazer perguntas diretas, diz lá. Eu costumo fazer perguntas diretas. Eu adoro de perguntas assim diretas. Pois olha, non se sabe, porque este resistente malabarista que aguanta tudo e máis alguma coisa, ok? E desta vez, ou de aquí a un mes, ou dois, o que está claro que é que é máis do que provável que non vai se aguantar até o fin da legislatura. Por qué? Porque o fin da legislatura en España sería para, digamos, a segunda metade, para o verão, segunda metade do ano que ven, ok? Mas é que xa se está a falar de lesoes
como muito tarde no fim deste ano, ok? Começos do próximo ano. Portanto, já se vai adiantar as eleições como tal, ok? Mas, hoje, de aqui a nada, vão se reunir na sede do PSOE em Madrid o Comitê Federal do Partido Socialista Obrero Espanhol, e então, neste Comitê Federal, nunca antes, o Pedro Sánchez teve tanta resistência. Portanto, e já há tanta movimentações crítica, internas e críticas muitas internas a Pedro movimentações Sánchez. dos varoes, de determinados varoes que teñen moito poder neste momento no PSOE, nas comunidades autónomas, a pedir mesmo que o Pedro Sánchez saia como ex-primeiro-ministro Felipe Portanto, González, acreditas que de facto como presidente. pode acelerar a saída de Sim, Sánchez porque de porque cena? temos o que pode interesar máis aos nosos ouvintes é saber que por primeira vez nos 8 anos de goberno do Pedro Sánchez, do sanchismo que nos dicemos en España, Sim. por primeira vez houve unha votación con maioría no Parlamento para poder ter unha moção de confianza no Parlamento contra o goberno de Pedro Sánchez. E quen é que votou para Sim. dar luz verde a esta moção? Foi o Partido Popular de Feijóo, a Vox, da extrema direita, e Junts, os independentistas da Cataluña, que teñen sido os de Puigdemont os grandes aliados de Pedro Sánchez, porque lles ten dado todo e máis Muito alguma bem. outra Portanto, há coisa. sinais de que, Mas de facto... votaron sinais clarísimos e vai ter lugar esta moção de confianza Muito no bem. Parlamento, e há movimentações que indican que vamos ter, como eu xa avancei aqui há várias semanas, um verão muito quente em Espanha. Muito bem. Olivier, como é que tu observas todos estes casos que envolvem o PSOE e a reação de Sánchez esta semana no Parlamento, garantindo que nada sabe sobre ilegalidades envolvendo o PSOE e o seu governo? Bem, o que é engraçado é que esta pergunta que tu colocaste há pouco é desta que cai. Sim. Esta pergunta já é a 24ª vez, acho eu, que tu a fazes num espaço de um ano. Mais ou menos, mais ou menos. Não, mas é genial, mas não deixa de ser, é genial. Tipo, ou seja, é 10 que cai, daqui a um ano, se calhar vamos estar aqui, é 10 que cai, meu Deus, é a Deixa-me 42ª, é 10 que cai. 27 de junho de 2026. Está há 72 anos e vai perguntar ainda, será que é 10 que cai, Pedro Sánchez? Ainda Não me digas que eu vou ser o Ronaldo da informação radiofónica. Mas é alucinante. Eu diria que o que é alucinante é que muitas pessoas no lugar dele já teriam desistido até desta luta, porque ele tem não é todo o país contra ele, não, ele tem uma parte do país contra ele. E mesmo assim, ele mantém-se no poder, na boa. Agora, no entanto, eu acho que estamos a assistir, visto de fora, à uma agonia política de Pedro Sánchez. É uma questão agora, eu acho, de tempo, mas não deixa de ser engraçado, eu próprio a rir, porque é uma questão de tempo, com ele o tempo é um tempo relativo, não é? Pode ser 2 anos ainda. Mas, de facto, parece que dura, mas lá está, eu acho que a grande força dele é que do outro lado não há, por enquanto ainda, há a ideia de uma extrema-direita que mete algum medo a uma parte do eleitorado. Eu diria que é um pouco a sorte de Pedro Sánchez, porque se houvesse uma direita tradicional forte, como era o caso há alguns anos, do Partido Popular fortíssimo em Espanha, sem o Partido Vox, neste caso eu acho que estava feita a folha a Pedro Sánchez, mas ele beneficia desta situação política, mas repito, o homem até é capaz, eu diria, é capaz de tudo ao ponto, eu acho que ele é capaz, se houver eleições, de se candidatar novamente. Veremos. Mas aqui temos novidades. Sim, mas muito rápido. temos novidades. Primeiro, novidade 1. 24 anos de prisão para o seu ex-braço direito, o Ábalos, como dizias, o ex-secretário-geral do PSOE. Então, isto foi matador. Isto foi uma presunta financiamento ilegal do PSOE. A tirada do pasaporte à mulher do Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, que está a ser investigada tamén por corrupção, tráfico de influencias nos seus traballos múltiples, é dizer. E depois, o xuízo tamén contra o seu irmão, também por uma contratação totalmente ilegal. Então é um cenário ilegal, que acreditas que de facto será definitivo? O cenário sim, eu penso que sim, porque isto realmente é o núcleo
o núcleo máis próximo do Pedro Sánchez e depois o seu gurú, o ex-primeiro-ministro Zapatero, tamén a ser investigado, cada vez máis a coñecer máis casos de enriquecimento ilícito do Zapatero, negocios con a China, negocios Muito bem. con a Venezuela. Então, isto está a ser o fin. E eu sí que vexo que aquí há tamén un segundo ponto importante, e é que o facto de votar xuntos, xa por primeira vez no Parlamento para tirar, aínda que sexa con unha moción de confianza, Junts e o Partido Sim. Popular con Vox, xa está a abrir un camiño. E depois, alén de todo iso, debemos ter en conta que até os propios partidos que sustentan ao Pedro Sánchez, partidos minoritarios, o de extrema esquerda, ou tamén Para o concluir, Begonha. independentismo, están mesmo xa moito cansados. E entón xa Muito non há justificação possível. Muito Ok? bem. Veremos então se nos próximos programas falaremos ainda ou não de Pedro Sánchez. Entretanto, azedou a relação entre a Primeira-Ministra de Itália, Giorgia Meloni, e Donald Trump, com a chefe de governo italiana a desmentir o presidente dos Estados Unidos sobre um alegado pedido de fotografia de Meloni com Trump, e com Meloni a dizer que é necessário retomar a normalidade da relação entre a Europa e os Estados Unidos. Olivia, o que é que este episódio nos diz sobre a relação Trump-Europa? Eu diria que é sempre positivo quando alguém defende a dignidade dos europeus, sejam eles de família política diferente, sejam eles Pedro Sánchez, estamos a falar há pouco, e neste caso Giorgia Meloni. Eu diria que ainda dá mais gozo, de uma certa forma, no caso de Meloni, porque ela, alegadamente, como diz, era uma amiga de Donald Trump. Agora, claro que eu acho que ela não estava à espera da loucura de Donald Trump. Como é que ele pode dizer isto de uma dirigente europeia que tomou uma fotografia porque teve pena dela? Isto é completamente alucinante. Claro que ele tinha... Com este homem tudo é possível. Mas já nada surpreende Trump. Não, não é? exatamente. Sim, mas lá está. E ela, de uma certa forma, beneficiou um pouco disso, porque ela, ao contrário de Pedro Sánchez, não é? É a grande diferença. Ela continua a ser bastante popular na Itália, Meloni. Mas mesmo assim, a sua amizade com Donald Trump era um pequeno problema, porque os italianos não concordam com as últimas ações de Donald Trump. E de uma certa forma, Trump a atacar Meloni desta forma, o que é que ela vai dizer? Ela vai fazer apelo ao orgulho nacional italiano, e isto funciona sempre, não é? E estamos a ver o que é super interessante, mas isto era a minha previsão também, e vai ser a minha previsão com a extrema-direita francesa. Eu acho que se a extrema-direita francesa chegar ao governo em França, como é, na minha opinião, de prever, vai ser relações muito complicadas entre Le Pen e Donald Trump, ao contrário do que se podia pensar há alguns anos. Porque há uma visão da sociedade que é engraçado, mas que há cada vez mais divergências, ao contrário do que acontecia há alguns anos. E mesmo na crítica do Papa, quando Donald Trump criticou o Papa, a própria Meloni diz, mas espera aí, mas o que é que isto é? Ou seja, isto é super interessante ver estas divergências quando até na sua própria família política antigamente não existia. É também o teu entendimento, Begonha, apesar de a direita nacionalista, a extrema-direita poder estar a ganhar peso na Europa, a relação com Washington, com a administração Trump, será sempre muito difícil? Mas com a Trump a relação é sempre difícil, ok? E então quando falavam, concordo com o que dizia Olivier agora, porque realmente ao Trump lhe duram muito poucos amigos. Ok? O Trump xoga con todas as persoas, como unha brincadeira de crianças. Portanto, con a Meloni que é o que pensaba que ia ser o grande amigo para sempre, non? E o Trump que é o que pensaba que a Meloni ia ficar calada. Então, a Meloni tem de dirigir um país e deve ser o seu povo. Então, não pode mulher assim a uma primeira-ministra italiana, ok, que tem de defender os interesses do seu país. Aqui não estamos a falar de uma brincadeira, isso, como dizia o momento, de miúdos, e a Meloni a dizer que queria tirar uma foto com o Trump. Mas que é isto? Por favor, que todo isto numa cimeira do G7 está aí importante, onde está xogo a segurança mundial, ok, a ordem mundial, e a falar destas coisas, non ten lógica nenhuma. Portanto, realmente o que dicía Olivier, de que no caso, por exemplo, de gañar a Le Pen, na França tamén o relacionamento sería difícil, sin dúbida, porque ele, e para mí a Meloni dice unha coisa interesantísima, e é que diz que realmente o Trump trata mellor
os enemigos da orde mundial, ok? Os ditadores, os enemigos da orde mundial, os que están a potenciar as guerras, do que realmente os amigos. Muito bem. E então, é que parece que non sabe distinguir entre o que são realmente os aliados do que non son os aliados. Para ele dá tudo igual. O único que importa son os seus intereses en cada momento, Exatamente. que pode mudar 5 minutos depois. Por iso eu acho que a Meloni esteve mesmo moito ben neste momento de crise com o Trump. Está feita a análise aos temas europeus neste Visto de Fora, uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Confirmado esta semana, Portugal tem mais de 11 milhões e 400 mil habitantes, um número que cresceu de forma significativa nos últimos anos, à boleia da imigração. Olivier, que olhar para estes dados? Já não somos só 10 milhões, somos 11 milhões e mais de 400 mil. O que é que isto significa para Portugal? Significa que é a confirmação que é um país também é um país de imigração e de emigração, não é? Isto é a grande novidade. Eu acho que é confirmo que estamos a falar de 14%, 15% basicamente da população, o que coloca Portugal, por exemplo, a um nível da Espanha ou de França, que já está entre 15% a 20%, por assim dizer, basicamente. Isto é, vou dizer, a grande novidade, não é, do Portugal. Nós tínhamos esta sensação, mas faltava a confirmação através dos números, não é? Até a confirmação. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho muito cuidado com os números, porque para mim os números não refletem uma realidade, que é, por exemplo, não há, eu vi que os espanhóis nem fazem parte do top 15 e os franceses, alegadamente, são apenas 27 mil. Claro que os números não são estes, não é como é evidente, Sim. porque vamos recordar que estamos a falar dos residentes oficiais. Ora, um espanhol ou um francês, por exemplo, não tem nenhuma obrigação de se legalizar, não é? Portanto, claro que os números não correspondem à realidade, ou seja, há muito mais franceses, por exemplo, do que 27 mil, eu digo talvez fala de 50, 60 mil, Sim. não é? Agora, o que é interessante, achei, são os ucranianos, porque eles sim são obrigados, de certa forma, a se declarar, não é? Mais complexo, não fazem parte da União Europeia, e também fiquei bastante impressionado com o número deles, porque no que diz respeito aos cidadãos europeus, oficialmente, vamos lá ver, oficialmente, como eu repito que há muito mais italianos, franceses e espanhóis do que dizem os números, mas eles são 47 mil. Ou seja, já não é uma brincadeira. Hein? Claro. Cerca de 50 mil ucranianos, achei também interessante, e a última coisa que eu achei interessante, como é que é possível o paradoxo deste país, de facto, que há cada vez mais portugueses que se vão embora porque não conseguem viver aqui, mas aí há outros que consideram, não é que o paraíso, não, para alguns, mas pelo menos para muitas pessoas imigrantes, é uma forma de ganhar melhor a sua vida, ter melhores condições de vida. Begonha, o que é que antecipas? Que consequências deste aumento significativo da população em Portugal? 11 milhões e mais de 400 mil. Sí, primeiro temos de pensar que a nada éramos en Portugal pouco máis de 10 millóns de persoas, mas a nada. Mas entre 2019 e 2021 entraron máis dun millao de persoas irregularmente en Portugal. Iso debemos de lembrar sempre. Aquilo foi caótico. Entón, iso fez aumentar desmesuradamente a imigración en Portugal. Por sorte, e eu quero acrescentar isto aquí, agora estáse a regularizar, porque é moito importante que estas persoas teñan boas condições de vida. É a miña preocupación e a preocupación da Caritas Portuguesa de tantas persoas en Portugal, de humanizar esta imigración, porque sí, está moito ben que aumente a populación, mas o país debe dar condições ás persoas que moran en Portugal, tanto se sean portugueses como non portugueses. 14% da população portuguesa que seja migrante ou imigrante. Visto de fora, achas que há condições para acolher da melhor forma pois tanta eu gente? não sei, sinceramente não sei. Portugal é um país muito acolhedor, sempre foi. Sim. É um país de Mas não tinha emigração, tantas pessoas, não é? mas não tinha tantas pessoas, e não tinha, se demonstrou que não tinha condições para acolher a tantas pessoas. Esse aumento desmesurado desequilibrou muito, e então por isso agora se tem de tentar dar estas condições, o qual não é fácil. A minha pergunta é quantas destas pessoas neste momento vivem bem em Portugal? Deste millao e 4... claro, sou xornalista, mas essa pergunta é fundamental. E é verdade que aqui temos dois tipos muito diferenciados de imigração. A imigração de luxo, que pensam que Portugal é o paraíso, que está a aumentar consideravelmente desde há anos,
temos millonarios de diferentes países do mundo, non vou lembrar cá, que cada vez están a investir máis en Portugal, é o paraíso para eles, Sim. mas depois temos moitos miles de persoas que realmente non están a viver ben en Portugal e que utilizan Portugal Isso é como que é unha preciso plataforma perceber. Exato. como unha plataforma para ir a outros países da Europa, porque finalmente non consiguen viver ben e com as condições que eles querem em Portugal. E esta é a realidade. E é preciso É a perceber, de facto, realidade. em que condições é que essas pessoas estão em Portugal. Muito bem, feita a análise ao aumento da população portuguesa, avançamos para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Vocês gostam muito de falar de gastronomia, já toda a gente sabe que, enfim, a comida mais apreciada, a comida portuguesa mais apreciada no estrangeiro é o pastel de nata, é o grande embaixador da gastronomia portuguesa, mas tirando o pastel de nata, quais são os pratos mais apreciados no estrangeiro? Os pratos portugueses mais apreciados no estrangeiro, vocês fazem ideia quais são? Sim, o bacalhau. Mas Eu qual acho que bacalhau? qualquer A questão é essa, qual bacalhau? Bacalhau com Ah, natas. mas é o bacalhau. Com Claro, natas. Ora, mas o desde Olivier logo, diz o bacalhau com bacalhau... natas, sim, e a tua aposta é... Pois eu penso que non tem por que ser o bacalhau con natas. O bacalhau, por exemplo, unha persoa de fora, eu penso Sim. nos galegos, nos españois, Sim. que van a Portugal de turismo, pois pode ser, por exemplo, un bacalhau a forno, un bacalhau así con batatiñas ao forno. Estão longe. Não. É o Abrás. bacalhau Não? à Brás, A começar? boa, Olivier, é o bacalhau à Brás, O exatamente. estrangeiro é engraçado, É o estrangeiro que engraçado. eu conheço tem mais dificuldades com o bacalhau, como gosto muito em Portugal, de cozido. Cozido, não é? Conheço poucos estrangeiros que gostam disto. Agora, de facto, o bacalhau com natas e o bacalhau à Brás, quase todo o estrangeiro que eu conheço adora. E sabem qual é o segundo O prato mais... bacalhau à Brás, o bacalhau à Brás eu adoro. Sim, eu adoro. acho que toda a gente Acabei de gosta. dizer o quê? O segundo prato mais apreciado no estrangeiro. O segundo prato, arroz de pato? Não, Não, arroz não, de pato, não. Não, Sem o muito peixe diferenças. O peixe grelhado. grelhado? O Também peixe não, grelhado. também não. Não? É o A frango sopinha. assado com piripiri, é verdade. Isto são... Também. É fantástico. É Isto fantástico. é o que está descrito nos inquéritos do Taste Atlas. Portanto, bacalhau à Brás Sim, e mas frango, sabe e frango que assado. quando a minha mãe estava viva e esteve cá em Mas Portugal... eu diria que se qualquer turista que chega a Portugal, o primeiro que quer experimentar de comida salgada, é dizer, Sim. non de doces, é sin dúbida bacalhau. Claro. É dizer, depois descobre diferentes maneiras, porque há tantas maneiras de preparar o bacalhau, e descubren, claro, o Então- bacalhau à Brás, não é? Então temos, Mas há tanto. então temos convidado diferente, porque eu é exatamente o contrário, é engraçado. Não, mas estou a falar sério, Sim. o prato que menos gosto é o bacalhau. E, de facto, o que é curioso é que, no que diz respeito ao frango, estava a dizer que a minha mãe, quando esteve cá, Sim. em Portugal a última vez, eu disse, mãe, não queres provar o frango assado? Ela disse, oh filho, já comi frango assado na minha Sim. vida. Eu disse, oh, mãe, Mas espera aí. como aqui? Como aqui tu Vais ver? comer em Portugal, vais ver que são que é diferente. E de facto ela ficou alucinada com a qualidade. Exatamente. Bom, temos É que que é avançar. muito bom, o frango Claro, assado, claro. pode-se levar, Daí à está nas praia, ao preferências. campo. Daí está nas Claro. preferências dos estrangeiros. Temos que avançar rapidamente para os negativos e positivos. Negativo da semana, Begonha. O negativo, há várias coisas, não é? Vou começar pela tragédia da Venezuela, pelo duplo terremoto na Venezuela, há tantos portugueses e tantos galegos que foram lá trabalhar, há tan bom relacionamento entre a Venezuela e Portugal e a Galiza que temos de lembrar o povo venezolano neste momento. Estamos a falar de centenares de mortos, estamos a falar de centenares de desaparecidos, de máis de 80 españois desaparecidos e, por enquanto, varios mortos españois tamén. É unha tragedia nun país que está a sufrir tanto, nun país que aínda non voltou á democracia, que aínda continúa con un regime dictatorial. En fin, eu ver o povo venezolano sufrir tanto e a sufrir E é esta preciso um tragedia terremoto para natural. lembrar aquela realidade, não é? Claro, e a nosa proximidade afectiva con este povo que forma parte tamén do noso sangue, do sangue dos nosos povos da Eurorrexión Galiza norte de Portugal. Por tanto, é Muito moito bem. triste. E depois outra coisa Rapidamente, tamén Begoña. moito pronto negativa que sempre acontece cando vamos á praia en Portugal. São as filas, e as filas, e as filas, e as
filas e as filas para chegar a miña querida Caparica. Meu Deus, para chegar e estacionar. E depois para sair. E as persoas que estacionan en cualquier lado, que dá igual, non há controlo niñún, deixan o carro e depois vai sair para ver, por exemplo, o xogo de España e están as filas e non te deixan Fica ese aqui o calor. apelo, exato. Que haja menos filas na Caparica, negativo da Begonha. Olivier, o teu negativo. O negativo é que, de facto, por mais incrível que pareça, não falei disto desde o mês de janeiro, mas ainda não sou português, ou seja, a burocracia é tão inacreditável neste país que passei um exame em novembro passado, recebi o resultado em janeiro e a partir daí rigorosamente nada. E vou ser uma espécie de Pedro Sánchez do não português, ou seja, vou ter 74 anos, não é? Mas eu juro que, por acaso, quando passei um texto de português, eu escrevi um texto nas redes sociais onde dizia que se calhar teria gostado de chumbar para fazer eventualmente teste da minha vida toda para descobrir Portugal todo. E eu acho que se calhar alguém me ouviu dentro do Ministério, não quer me dar este documento que é tão importante ao meu coração, mas não deixa de ser completamente surreal, ainda à espera do papel, não sei, mas enfim, é a vida. É a vida. Está feito, está sublinhado o teu negativo e é de facto um negativo. Portugal, a burocracia, exatamente. Não seria Portugal, Olivier. Mas convém mudar de qualquer das formas. Avançamos para o positivo, Begonha. Vamos ao positivo, claro, como explicaba a semana pasada o casamento da Marta, non é? Da miña amiga Marta, mas além do casamento e da festa, que foi mesmo moito portuguesa e moito engrasada, e sobre todo a humanidade. Isto me serve para falar aquí de algo que é moito importante en Portugal, e que define moito ben os portugueses, que é a humanidade e a sensibilidade da grande maioría dos portugueses, porque o importante neste casamento da Marta foi unha rede de amizade tan profunda que nos axudamos e nos envolvimos tanto na súa preparación e depois os discursos, porque aquí en Portugal, a diferenza de España, eu non sei da França, as persoas son super emotivas, emocionanse moitísimo e entón o momento dos discursos nin poden imaginar, todos a xorar, até o meu marido a xorar que non xora nunca, todos a xorar e ouvir o fillo, o pai do noivo, o irmão da noiva, as amigas, todos. Portanto, a emoção e a humanidade em Portugal que tu destacas. A humanidade, então, um casamento muito humano, muito vivido, realmente com muito amor. E isso é tão importante, porque realmente a essência da vida é que é essa. Não há outra coisa mais importante do que isso. Com emoção, Olivier, qual é o teu positivo? O positivo tem a ver com... eu nunca soube classificar o sentido do humor português, porque é um misto de várias influências, não é? Enfim, é a sua própria identidade. Por exemplo, sei lá, o humor inglês sabemos que é muito mais baseado na ironia, na auto-ironia, aliás. O francês é mais do sarcasmo, muito do sarcasmo. O português será eventualmente entre os dois, e adorei o sentido do humor de um homem. Eu reservei uma mesa, olha, para hoje à noite, sábado à noite, hoje à noite, que fica, não conhecem, fica a tasca chama-se a Taberna da Forneia, fica em Porto de Mós, Leiria. E ligo, e ouvi falar muito bem deste restaurante através de colegas meus do trabalho. E ligo para o senhor, é o dono que me atende, percebe rapidamente que é o dono, e eu digo, olha, ouvi falar muito bem do seu restaurante e dizem-me que é muito bom. E o homem responde, genial, sim, de facto, aqui tudo é bom, menos o serviço. Adorei. Adorei. Sincero, eu digo que o serviço é péssimo, mas a qualidade é ótima. E olha, marcou o homem 50 pontos. Adoro este tipo de humor, ou seja, rir de si próprio a dizer que o serviço é péssimo. E ele é o dono, e imagino que é ele que faz o serviço, senão eu acho até que não diria uma coisa dessa. Eu acho que ele se ri de si próprio. Muito bem. É necessário, é preciso saber. De fora. Sim, ele é o visto de fora, exatamente. com certeza, Olivier. E é preciso saber rir de nós próprios. Que haja humor, que é fundamental. Olivier, Begonha, obrigado, um grande abraço. Até para a semana. Obrigada. Voltamos com mais um Visto de Fora para a semana. Visto de Fora.